Muito bem. Assim sendo, então, dou-vos as boas tardes a todos. Agradeço desde já a vossa presença e o vosso interesse por mais uma sessão do ciclo O Capitalismo em Questão. Esta que é a oitava sessão do nosso ciclo, iniciado em julho de 2021, e a partir do qual procuramos promover a reflexão sobre as dimensões económica, política e ética desta realidade histórica que nos acompanha desde a modernidade. Enquanto realidade mutável, o capitalismo tem sido objeto de transformações. Hoje estamos aqui para falar sobre política monetária, que é um dos exemplos, e neste caso em específico, dos agentes a quem cumpre exercer a política monetária ou dos propósitos que deve visar. Nestas alterações ao enquadramento institucional, geram-se dependências mais ou menos desejáveis que impelem à definição de normas com o intuito de assegurar a autonomia face a atores públicos e privados. É precisamente sobre estas dependências que hoje nos debruçamos, após já termos suscitado questionamentos acerca da crise ambiental, da felicidade ou da redistribuição do rendimento. Este é um debate que nós entendemos ser pertinente, dada a atualidade, quando começámos a pensar nesta questão, neste tema, julgámos que a importância que hoje em dia a política monetária do Banco Central Europeu tem na vida dos agregados domésticos é mais significativa do que ocorreu durante o período posterior à crise da zona euro, e, portanto, foi a partir daqui que nos pareceu que havia uma pertinência, dado este tema estar na ordem do dia, mas, entretanto, surgiram também outras questões relacionadas com a dependência e com as independências, com as dependências e independências dos bancos centrais, que tornam ainda mais relevante fazermos esta sessão, no meu entender. E, portanto, queria desde logo agradecer ao Centro de Estudos em Gestão e Economia da Universidade Católica por mais uma vez continuar a apoiar este ciclo. Agora temos também o apoio do Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Queria, obviamente, agradecer aos dois oradores que hoje estão conosco a sua disponibilidade e acessibilidade que manifestaram ao longo de todo este processo, e agradecer novamente a quem hoje nos acompanha. Só fazendo aqui uma breve apresentação dos oradores, reforçando aquela que também já constava do convite que vos endereçamos. O Adriano Duval será o orador que fará uma apresentação de aproximadamente 30 minutos. O Adriano é professor associado de Economia na Universidade de Poitiers, leciona na Sciences Po Poitiers e lecionou na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne. É doutorado pela Universidade Sorbonne Paris Nord e a sua tese, intitulada Repenser l'indépendance des banques centrales à l'aune de l'histoire de la pensée et des pratiques, foi publicada na coleção Bibliothèque de l'Économiste dos Classiques Garnier. A sua agenda de investigação articula-se em torno das questões de governação dos bancos centrais e dos riscos de captura dos mesmos inerente à regulação e supervisão bancária, e publicou, em coautoria com Leo Malher, em abril deste ano, o relatório Shedding Light on a Blind Spot: New Empirical Evidence on the Accountability of the Eurosystem, National Central Banks, para a Positive Money Europe. O professor Paulo Mota fará, então, após a apresentação do professor Adriano, uma apreciação, um comentário de cerca de 15 minutos, ao qual seguirá, então, uma ronda de questões por parte do auditório. O professor Paulo Mota é diretor de mestrado em Economia e Administração de Empresas da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, na qual se doutorou, e leciona as disciplinas de Políticas Económicas e Mercados e Operações Financeiras, do mestrado em Economia e Administrações de Empresas, Economia Monetária e Macroeconomia, da licenciatura em Economia,
E o professor Paulo Mota foi igualmente consultor da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, tendo vários livros e artigos publicados em revistas científicas internacionais da especialidade, entre as quais destaco 5 ideias económicas erradas, este livro que aqui tenho, lançado também em abril de 2023, e que se trata, a meu ver, de uma obra desafiante e de grande relevo para compreender a concepção de funcionamento da economia vigente. Portanto, o professor Paulo Mota cita aqui vários pensadores como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Branko Milanovic, Anthony Atkinson, e só por estas referências já conseguimos perceber que a perspectiva subjacente a este livro é uma perspectiva um bocadinho alternativa face àqueles àquelas que estamos habituados a conhecer. Sem mais delongas, passo então a palavra ao Adriano para que possa iniciar a sua exposição e depois, se o Adriano estiver a ceder um bocadinho o tempo, farei então questão, se ele não se importar, de o avisar. Adriano. Muito obrigado, João Moreira de Campos, pela introdução, amável apresentação. Muito obrigado e muito boa tarde a todos os participantes. É com muito gosto que vos apresentarei a minha investigação sobre a questão da independência dos bancos centrais. Permitam-me começar por agradecer ao meu caro amigo António Capitão, aqui presente, por ter falado dos meus trabalhos e da minha pessoa ao João Moreira de Campos e ao João e restantes colegas do Núcleo Norte da ECPOL por terem abraçado a ideia de uma conferência e terem sido bastante solícitos e agradáveis na interação ao longo do processo. Aproveito para partilhar a este respeito um pedaço de percurso pessoal lusitano, nomeadamente de formação, que será porventura esclarecedor sobre o meu percurso intelectual até o momento presente. Se o Antoni, o meu amigo, falou ao João, que é um conhecimento comum, o Antoni, se falou ao João é porque somos amigos desde os tempos do curso de Relações Internacionais no Minho, a universidade na qual me formei inicialmente. Já compreenderam, pois, que sou, digamos, um transfuga disciplinar. Perdoar-me-ão os meus colegas da ciência política, mas o interesse pela subdisciplina da economia política internacional, assim como a experiência da crise financeira de 2007-2008 e da grande recessão seguida da crise das dívidas soberanas, com a intervenção da Troika em Portugal, nomeadamente, levaram-me aos poucos para os braços da economia. O objetivo era dissecar o discurso que servia de fundamento para soluções ditas tecnocráticas, promovidas por instâncias supranacionais e ou independentes do poder político. Daqui vem o interesse pela questão da independência dos bancos centrais. Um outro aspecto pessoal que me liga à ECPOL, como a vida e as suas circunstâncias me levaram até França, enveredei aí pelo estudo da economia, junto dos institucionalistas franceses, e aí fiz o meu caminho até ao presente. Curiosamente, antes de ser doutorando em economia, fui freelancer na Rádio França Internacional, em português, emitindo para a África lusófona, nomeadamente, onde tinha muito gosto em fazer entrevistas no âmbito de edições de economia, entrevistas aos futuros membros da ECPOL. Penso nomeadamente no Nuno Teles, no Alexandre Abreu, que penso estar presente, e no José Reis, entre outros. Já doutorando, participei no primeiro colóquio da ECPOL, com muito prazer e muita satisfação, onde finalmente encontrei estes economistas que tanto apreciava e que me acompanharam ao longo do meu percurso de estudante. Desde aí tenho tido, nomeadamente, o privilégio de contar com a amizade e a cooperação científica do José Reis, que foi, aliás, relator da minha tese, defendida em final de 2020. Postas estas considerações pessoais, de ligação, de certa forma, à associação que nos traz aqui, passo agora à apresentação propriamente dita, cujo título será, na verdade, do meu ponto de vista, as independências dos bancos centrais, querendo com este uso do plural dizer independências no sentido de relativamente às autoridades políticas, por um lado, e ao setor privado, particularmente setor bancário e financeiro, por outro. Em boa verdade, o título escolhido pelos organizadores, fiel ao espírito deste ciclo de conferências, pelo que pude compreender sobre o capitalismo, causou-me algum incómodo intelectual
querendo com isto dizer que retirou-me por instantes da minha zona de conforto, o que geralmente é positivo. Um incómodo intelectual tende a ser produtivo. E vou partilhar algumas notas neste sentido, pois o incómodo positivo, quero sublinhá-lo, era que este título associava a questão da independência dos bancos centrais ao capitalismo, a um sistema económico e social, e não a atores, grupos, instituições, como é comum na literatura. Sem dúvida, é uma questão interessantíssima a que este título coloca, mas considero humildemente que somente a abordarei de forma tangencial. Não me deixo de, no entanto, apresentar algumas notas iniciais antes de passar à minha agenda de investigação propriamente dita. Bom, do ponto de vista macroeconómico, parece-me que a criação monetária ex nihilo do sistema bancário retira um importante constrangimento que pesa sobre a acumulação do capital, que é o da poupança sobre o investimento. Logo aí temos uma reflexão geral sobre o papel da política monetária, o papel dos bancos centrais nas sociedades capitalistas, algo que tem sido compreendido, pelo menos, desde Schumpeter. A política monetária, que é de facto relevante, determina, em grande medida, as condições creditícias da economia. Aqui podemos também introduzir a ideia do que dizem os franceses, de hiérarchie enchevêtrée, de hierarquias emaranhadas ou invertidas, consoante a perspectiva que se adopta, relativamente à moeda. Pois se o Banco Central tende a ser price maker, mas quantity taker. Quer com isto dizer que ele fixa a taxa de juros, mas não controla a massa monetária, que depende essencialmente das decisões da banca comercial e que é endógena. A criação monetária privada dos bancos comerciais tem de ser validada pelo Banco Central. Este não tem, de facto, muita escolha no sentido em que pode colocar em causa o sistema de pagamentos e a estabilidade financeira. Então o Banco Central valida, regra geral, a criação monetária dos bancos comerciais. Mas para ser criado de forma privada, a moeda tem de ter o suporte do curso legal do Estado, ou seja, da moeda do Banco Central, que é criada por um monopólio. Neste sentido, podemos associar esta noção de moeda privada, moeda pública, nas nossas sociedades. São reflexões, penso eu, interessantes, que podem ser encontradas no pensamento monetário pós-keynesiano, marxiano também, por exemplo, de Suzanne Brunoff, a Costas Lapavitas. A posição hierárquica do Banco Central aparece relativizada face à banca comercial, aparecendo numa posição que qualifico, nos trabalhos a que farei menção, de dependência estrutural relativamente à banca comercial. Poderemos aí voltar, mas pensando bem, este título levou-me a colocar questões que já tinha colocado no passado de uma maneira um pouco diferente. Mas, na verdade, é mais fácil pensar os capitalistas do que o capitalismo e os bancos centrais. Pensemos no arranjo entre a burguesia credora e o Estado na fundação de vários bancos centrais ao longo da história, nomeadamente os principais bancos europeus. No aspecto distributivo da política monetária, na luta entre grupos sociais pela influência, na definição da política monetária e da regulação bancária, aspectos aos quais voltaremos mais tarde. Quero com isto dizer que voltarei à minha zona de conforto e falarei mais de grupos sociais e de instituições do que do capitalismo propriamente dito, mas verão que, porventura, poderão também tirar daí algum aspecto com maior generalidade. No tempo que me resta, apresentarei uma perspectiva histórica sobre as ideias e as práticas relativas à independência dos bancos centrais, formularei uma hipótese teórica para repensar a independência dos bancos centrais, permitindo, acima de tudo, sublinhar a importância da independência relativa aos interesses privados. E apresentarei pistas empíricas do meu trabalho mais recente sobre as agendas dos banqueiros centrais europeus e as suas relações com os políticos e com o setor privado. Queiram desculpar, pois o PowerPoint não será em português, por uma questão de comodidade na sua elaboração. E com isto passo a apresentar a minha agenda num sentido mais lato e depois desenvolverei vários aspectos do meu trabalho até chegar à tal questão da independência face ao setor privado, face à banca, e as pistas empíricas que desenvolvo nesse sentido. Começaremos pela perspectiva histórica,
a genese das ideias, a genese das práticas, parece-me muito importante para compreender o momento presente. Ora, quando olhamos para a literatura económica, o que vemos, nomeadamente na literatura empírica, são resultados que nos mostram um aumento importantíssimo do nível médio de independência legal dos bancos centrais a nível mundial, tendo em conta que no segundo pós-guerra, com a influência das políticas económicas keynesianas, havia uma aceitação de uma certa subordinação do Banco Central à política económica governamental e que, com evoluções teóricas e também históricas, o discurso sobre a independência dos bancos centrais ganhou espaço e veio a influenciar também as práticas, de modo que no final da década de 80 há uma evolução que é acentuada, claramente acentuada na década de 90 e na década de 2000. Em que vemos um aumento exponencial do nível de independência dos bancos centrais a nível mundial. O impacto da crise de 2007-2008 e do período que se seguiu está ainda por avaliar plenamente, tendo em conta que muitas vezes mudanças não passam necessariamente somente pelo aspecto legal, mas por questões pela dita independência de facto, ou pelas determinantes económicas mais profundas, e não somente pela mudança das leis. Quais foram os argumentos que foram avançados para a independência dos bancos centrais? Efetivamente, os argumentos que foram avançados foram argumentos que se inscrevem nas contra-revoluções que sofreu a macroeconomia, nomeadamente dos novos clássicos, e depois também com novos keynesianos. Podemos distinguir dois tipos de argumentos dentro deste mainstream macroeconómico. Um argumento que pode ser dito como mais económico e um outro como mais político. O argumento mais económico é o argumento da incoerência dita dinâmica das políticas económicas e dos planos ótimos nas políticas económicas. Sem querer entrar no detalhe, porque não se trata de uma aula, mas a ideia seria que, após a tentativa de Friedman de desqualificar as políticas conjunturais keynesianas, segue-se Lucas e a sua crítica da econometria, a curva de Phillips incomodava estes economistas, pois aparentemente apresentava uma relação entre grandezas reais e nominais, o que parecia demonstrar que a política monetária e a moeda não eram neutras e que a política conjuntural tinha um impacto, e tentaram a todo preço demolir esse resultado empírico que era a curva de Phillips. Nesse sentido, Kittleman e Prescott, que vieram a ganhar o Prémio Nobel, o dito Prémio Nobel da Economia, tentaram responder à crítica de Lucas, dizendo que os agentes na economia antecipam racionalmente a política que vai ser levada a cabo pelo planificador e que, nesse sentido, o planificador, se tentar enganar os agentes, só o conseguirá de forma efetiva fazer uma ou outra vez, ou se os surpreender, porque os agentes terão conhecimento do jogo que está a ser jogado e que estimular a economia com uma política monetária expansiva não teria resultados. Nessa brecha vem o Rogoff, que é um novo keynesiano, tem outras hipóteses, mas chega a uma conclusão semelhante, que seria abdicar da política monetária. A política monetária não teria bons resultados, o nível do desemprego seria somente mudado de forma estrutural, de forma conjuntural não valeria a pena, ao passo que os novos clássicos vão mais no sentido de defender regras monetárias ou não, mas no sentido de abdicar sempre de uma prerrogativa estatal, que é a política monetária. O Rogoff vai sugerir a delegação da política monetária a uma autoridade independente, sendo que ela tem de ser conservadora, quer dizer que ela terá de dar uma ponderação maior à estabilidade dos preços relativamente à estabilização da economia como o objetivo alternativo. E voltaremos a esse argumento mais tarde sobre o que é que implica esta solução, nomeadamente no que toca à independência relativamente à banca,
quem é que dá este conservadorismo ao banqueiro central? Onde é que vamos recrutar esse banqueiro conservador, esse falcão, esse hawk da política monetária? Um argumento mais político é avançado pela literatura dos ciclos político-económicos, que, contrariamente a esta literatura que acabo de dizer, não pressupõe a benevolência do planificador. O planificador não está lá para maximizar o bem-estar social, simplesmente não o consegue. Aqui é o decisor, ele tem objetivos próprios. E então ou visa a reeleição, ou visa prosseguir objetivos ideológicos, de forma que vai criar instabilidade numa economia que é pressuposta, como sendo estável. Claro, o que partilham estas duas correntes é que se pressupõe uma economia de mercado que se autorregula tendencialmente, que tem tendência a ser estável, e a instabilidade é introduzida pelos decisores políticos. E então a solução, neste caso, face à instabilidade que é introduzida pela utilização de políticas conjunturais, criando ciclos económicos de origem política, a solução seria a independência dos bancos centrais. Bom, isto aqui é uma síntese muito rápida. A verdade é que existe uma narrativa, e a narrativa é que a independência dos bancos centrais é uma tendência institucional recente que resultaria de inovações teóricas, de avanços teóricos importantes na macroeconomia, que são estes aqui que resumi muito rapidamente. E depois vieram estudos econométricos que tentaram estudar a relação entre a independência dos bancos centrais, a inflação, o crescimento, etc., principalmente nos países avançados, e que começaram por indicar que, eventualmente, um nível mais baixo de inflação estaria associado com a independência maior dos bancos centrais, e veio daí, face a resultados preliminares e não suficientemente consolidados neste domínio, veio daí um entusiasmo que levou nomeadamente a Maastricht, em que os estudos preparatórios de Maastricht citavam os trabalhos empíricos e que demonstravam esta aparente correlação, não necessariamente uma causalidade. A verdade é que a independência sem precedentes que foi atribuída ao Banco Central Europeu se inscreve neste entusiasmo, num ambiente também de queda da URSS, de vitória em vários domínios, nomeadamente económico, e num entusiasmo face à ideologia liberal, e nomeadamente a estes discursos de delegação das políticas a entidades independentes, que fariam melhor o trabalho do que entidades eleitas, representantes da população. Virou um princípio a independência da política monetária moderna, sabedoria convencional e recomendada pelas instituições internacionais, a parte até de um consenso de Washington aumentado. A verdade é que isto aqui não coincide com a história. Os historiadores, mais do que os economistas, são bem conscientes de que a independência dos bancos centrais não é um facto novo, não é uma ideia nova. O grau de intervenção estatal na questão monetária e nos bancos centrais, ou nos seus primórdios, foi sempre objeto de escrutínio. Desde a criação dos chamados bancos de emissão. E lembremos que o pacto ao qual eu me referia inicialmente na introdução era um pacto em que, de forma comum, em França, em Inglaterra, em momentos de necessidade de financiamento soberano, em momentos de guerra, foi selado um pacto entre a burguesia e outros credores e o Estado, nos quais o Estado dava monopólio sobre a emissão da moeda com curso legal contra assistência financeira. Então, desde o início, os bancos centrais, os seus primórdios, os seus protótipos, eram criaturas do Estado, malgrado serem companhias privadas. Era suposto que eles não estivessem demasiado nas mãos do governo, como disse Napoleão, perante o Conselho de Estado, no qual ele dizia que, ok, o Banco de França não pertence somente aos acionistas, ele pertence também ao Estado, porque foi o Estado que lhe deu o direito de bater a moeda. Eu quero que a banca esteja
suficientemente na mão do Estado, mas não demasiado. Então, esta ideia de uma ambivalência dos bancos centrais entre privado e público desde a sua concepção. Bom, historicamente, do ponto de vista da história económica, temos uma perspectiva mais vasta sobre as vagas diferentes de criação e de recriação, reforma de bancos centrais. Não vou passar muito tempo sobre isto, mas justamente para dizer que há certas vagas que podem ser identificadas no que toca à reforma legal ou à criação de bancos centrais. Temos o período dentro de guerras, é um período, uma primeira vaga marcante. Depois temos o período do segundo pós-guerra, onde temos a descolonização, várias criações de bancos centrais, etc. Depois temos marcadamente o final do século e podemos analisar estes vários períodos tendo em conta as ideologias vigentes na época, os arranjos de câmbio, etc, etc, toda uma agenda de investigação que pode ser desenvolvida na análise do porquê é que há ou não ciclos, para além das criações de bancos centrais, ciclos de independência, um tema que também não vou poder desenvolver, mas que me parece interessante. Na década de 20, foi um dos pontos que me levou a abordar a década de 20, foi que se via indícios de que havia já uma tendência para mais independência dos bancos centrais. Na época, segundo autores de referência, houve reformas de bancos centrais na altura que levaram a maiores níveis de independência nos países europeus, mas também na América Latina, por duas razões diferentes. Na América Latina era o intervencionismo dos Estados Unidos, com money doctors, que participavam de missões para estabilizar moedas e criar bancos centrais segundo o modelo da Fed, e na Europa era mais a intervenção da Liga da Sociedade das Nações, ao qual me referirei dentro de instantes. Temos indicadores de independência dos bancos centrais que foram concluídos que mostravam uma vaga de aumento da independência dos bancos centrais também na altura e não só no final da década de 90. Ou seja, adotar uma perspectiva histórica, temos aqui o interesse de ter uma perspectiva de longo prazo, de uma perspectiva maior sobre a evolução da independência dos bancos centrais, sobre os seus determinantes, sobre os seus limites, e era uma pista prometedora. Do ponto de vista da história do pensamento, constatei um vazio muito grande, em que não havia, de facto, esta questão não era, de facto, muito explorada. Alguns trabalhos, tal como os de Jörg Bibel sobre o ordoliberalismo, são bastante interessantes, outros sobre o pensamento de Keynes sobre a questão, mas não havia uma história da ideia de independência dos bancos centrais numa perspectiva mais longa. Nesse sentido, nomeadamente na década de 20, havia indícios de que haveria interesse em investigar sobre o desenvolvimento da ideia na época, tendo em conta que numa altura em que o padrão ouro estava para ser restabelecido, mas que estávamos até meio da década num regime de moeda fiduciária, as elites questionavam-se na época sobre a forma de manter ou obter estabilidade monetária e de isolar a política monetária de pressões democráticas, numa altura em que os partidos de massas ganhavam dimensão e influência, nomeadamente, e que as cadeias de ouro, as golden fetters, já não eram tão aceitáveis como retrata bem Eichengreen. Havia um debate sobre o lugar da independência dos bancos centrais como um second best, para os que eram partidários do ouro ou para os que eram partidários do free banking, também havia. E a independência dos bancos centrais parecia como um mal menor. Ok, já que existe um poder, um monopólio, os free bankers, alguns deles, já que existe um monopólio, talvez não seja melhor acabar com ele, aceitemos a ideia de uma independência dos bancos centrais. Já que não é possível o ouro nos entretantos, poderemos, pelo menos, manter um Banco Central um pouco isolado das pressões governamentais. Há uma discussão na época, nomeadamente por Kishen-Elkin, por Keynes também. Keynes foi tratado por Bibel e eu decidi tratar a discussão de Kishen-Elkin, que na verdade foram os autores do primeiro grande livro de análise dos estatutos dos bancos centrais. E eu tentei analisar o trabalho deles, não só o trabalho empírico, mas também o trabalho doutrinal que eles apresentaram num artigo de 2021 e também na minha tese. Na minha tese, cujo objetivo, de facto, era repensar a independência dos bancos centrais à luz da história do pensamento e das práticas, focando-se na história desde a década de 20 até ao presente,
três grandes objetivos. Um era apresentar uma narrativa histórica alternativa à narrativa dos economistas, a narrativa standard, que apresentava a ideia como recente e uma prática recente, ainda por cima associada a uma vitória das contra-revoluções macroeconómicas. E esse objeto foi tratado no primeiro capítulo da minha tese, mas também no paper que daí surgiu e que foi publicado no European Journal of the History of Economic Thought, nos quais mostrei que havia uma doutrina e uma vaga de adopção na década de 20, analisei o desenvolvimento da ideia e comparei com a doutrina da época apresentada por Kish e Elkin com a literatura moderna, identifiquei o modelo de Banco Central Independente da época. No segundo capítulo, tratei do percurso da questão da independência dos bancos centrais da política monetária na teoria dos jogos, dado que as justificações para a independência dos bancos centrais, em parte, foram apresentadas no framework da teoria dos jogos. E há aí um autor muito interessante que pude descobrir, que é o Goran Niblin, que foi aluno de Morgenstern e de um economista sueco, um dos irmãos Ackermann, e que foi o primeiro economista a aplicar a teoria dos jogos às questões macroeconómicas. Então dediquei-me a analisar o que é que ele fez de diferente comparando com os jogos tardios, os jogos macroeconómicos tardios. Por fim, confrontando estas ideias, estas práticas que tinham sido, de certa forma, negligenciadas, confrontei com as práticas e com as ideias mais tardias, tirei daí pistas, nomeadamente para reformular a literatura sobre a independência dos bancos centrais, e um ponto merecia a minha atenção, uma lacuna que deveria ser suprida, era a visão unidimensional da teoria da independência dos bancos centrais, que só tinha olhos para a independência face às autoridades políticas, e tentei avançar a ideia de uma independência dual dos bancos centrais, dado que os bancos centrais, pela sua natureza mesma, têm uma dupla relação com o Banco Central, com o Estado e com a banca comercial, pelo menos, mas podemos aplicar a ideia a todo o setor privado. Este trabalho foi publicado, como pode dizer o João Moreira Campos na sua introdução. Eu não sei quanto tempo é que me resta, na verdade. Eu não vou, se calhar, poder apresentar parte a parte o que fiz nos vários domínios. Talvez seja mais interessante avançar e apresentar-vos o trabalho mais recente e a questão da independência face ao setor bancário e financeiro, mas talvez o João me possa indicar ou dar um sinal de quanto tempo é que eu terei, mais ou menos, a este nível. Quanto tempo é que necessitas? O máximo possível. Sim, mais 10 minutos no máximo dos máximos. Ok, pronto. Nesse caso, então, convido-vos a ler o meu artigo sobre a doutrina da década de 20, mas o mais interessante é que temos quer banqueiros centrais como Montagu e Norman, quer os autores do tal livro de que vos falei, a apresentarem uma doutrina que sublinha não só a independência face às autoridades políticas, como a independência face à banca comercial, por razões muito bem desenvolvidas. E neste caso, os argumentos que são apresentados na época a favor da independência dos bancos centrais, em muito antecipam os argumentos da literatura macroeconómica tardia, simplesmente não tem a formalização que é apresentada mais tarde, mas fala-se da necessidade de uma política de longo prazo, sem vieses políticos, do perigo de intervenções políticas inflacionistas, etc., etc., das questões redistributivas. Bom, há uma série de argumentos que são apresentados. Depois, um aspecto interessante à luz do papel do FMI, nomeadamente em períodos mais recentes, é que na altura a Sociedade das Nações fazia o papel de um FMI, o Comitê Financeiro da Sociedade das Nações levava a cabo planos de estabilização monetária em vários países europeus, nomeadamente, e esses planos defendiam como primeiro princípio a independência do Banco Central e é extremamente interessante verificar o caráter similar das disposições legais que eram reproduzidas país após país, aplicava-se uma fórmula, um tipo de um modelo de Banco Central independente na altura. Depois, o que é que podemos daí dizer?
Sobre o Goran Niblan, rapidamente, o que podemos dizer sobre o que ele fez de interessante, à luz também da questão do capitalismo e do conflito distributivo, é que o Goran Niblan aplicou a teoria dos jogos da época, que era a teoria de jogos cooperativos, em que tínhamos a possibilidade de introduzir jogadores que eram grupos sociais e não indivíduos. É um outro aspecto interessante da análise dele, em que vamos ter jogadores que representam grupos sociais e em que entram num conflito distributivo, e desse conflito distributivo resulta, nomeadamente, a determinação da taxa de juro, a determinação da inflação. Ele é um precursor da teoria da inflação como resultado de um conflito distributivo, nesse aspecto é uma passagem interessante. Eu terei o prazer em breve de partilhar com a comunidade estes resultados, na medida em que vou submeter, com o acordo de uma editora, um jornal de História de Pensamento Económico Internacional, os resultados que tenho encontrado sobre este pensador. E, na verdade, a grande diferença é que ele vê o conflito distributivo como o motor, os jogos são cooperativos, temos grupos sociais, o que está léguas da literatura mais tardia, onde temos agentes racionais, indivíduos, onde as questões distributivas estão completamente ausentes. Então temos aqui uma alternativa interessante na teoria dos jogos macroeconómicos. Vou passar sobre esta questão, poderei responder se houver interesse na discussão a pontos que aqui teremos. Este senhor, infelizmente, suicidou-se meses depois de ter defendido a sua tese e ter publicado alguns artigos, de forma que não pôde desenvolver os seus trabalhos, para grande tristeza de Morgenstern, que via nele um dos seus mais promissores pupilos ou alunos. Relativamente à questão da independência, quanto à banca e à finança, o que poderei dizer é que foi a grande lacuna que pude identificar na literatura, além de outras que são muito conhecidas e que houve muita produção sobre as lacunas da literatura sobre a independência dos bancos centrais, e nomeadamente os keynesianos e pós-keynesianos produziram muito nesse domínio, mas um dos grandes limites, talvez fundamentais, é mesmo a negligência das relações entre o Banco Central e o sistema bancário e financeiro. Na verdade, Blinder, um economista não muito longe do mainstream, poderemos dizer, notou isso, que havia uma desproporção nos esforços para falar de independência relativamente aos políticos, relativamente aos outros aspectos da independência. Ora, historicamente e logicamente, os bancos centrais têm dois clientes, têm dois tipos de relações: com o Estado, via as suas autoridades políticas, mas também com os bancos comerciais, com os quais tratam até para a conduta da sua política monetária. Ou seja, é necessário analisar e teorizar a independência relativamente, nomeadamente, ao setor privado e, particularmente, à banca e à finança, e foi isso que eu tentei fazer nos meus trabalhos. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é a literatura sobre a captura do regulador, nomeadamente, que é uma literatura que, claro, trata mais de supervisão bancária, mas que nos dá chaves e pistas para trabalhar. Esta literatura desenvolveu-se bastante no pós-crise financeira, com análises sobre a composição dos boards de governadores, em que se vai analisar os CVs, vai-se analisar os career backgrounds e career concerns, quer dizer, a trajetória de carreira e as perspectivas de carreira dos membros dos boards, com a ideia de identificar se haverá um passado, por exemplo, na banca e na finança, que poderá condicionar a postura do banqueiro central, ou se haverá uma perspectiva de reconversão nesse mesmo setor que poderá também condicionar o exercício das suas funções. Aqui é a questão dos conflitos de interesse, a questão dos revolving doors, que é colocada. Claro está que se infere, se deduz potenciais preferências para os governadores, que poderão condicioná-los na sua tomada de decisão, mas claro que não é determinista.
Peço-me desculpa por algum elemento em francês aqui nos slides, mas não consegui acabar a sua edição. E sobreestimei a possibilidade de cobrir terreno nesta apresentação. Esta literatura tem um poder explanatório interessante, apesar de exagerar, talvez, na determinação das preferências dos banqueiros centrais, mas alguns estudos mostram aspectos interessantes, que, por exemplo, governadores, Mishra e Reshef, mostram que pelas trajetórias de governadores de bancos centrais, que a experiência no setor financeiro aumentou bastante e eles associam isso à desregulamentação financeira. Carré e Demange analisam os conselhos do Banco Central Europeu, da Fed e do Banco de Inglaterra e calculam taxas de revolving door à entrada e à saída. E constatam que estes fenómenos são superiores, a reconversão e a origem do setor regulado, ou seja, da banca e da finança, são superiores a outros setores da economia, ou seja, a banca e a finança parecem terem uma eficácia maior na captura potencial do Banco Central ou do regulador. Esta literatura é um bom ponto de partida, mas tinha alguns problemas. Focava-se na supervisão e pouco na política monetária, analisava e media a captura, mas não a independência num sentido mais lato, e concentrava-se na tomada de decisão, unicamente. Parecia-me que era necessário também analisar a conduta, os determinantes na conduta da política monetária. Há a questão da equidistância face aos grupos de interesses, mas também há questões que têm a ver com os possíveis da política monetária, os poderes relativos do Banco Central relativamente ao setor bancário e financeiro. Direi somente que, nesse sentido, havia a potencialidade, num estudo precedente que levei a cabo com um colega, de analisar a independência dita estrutural dos bancos centrais, com afinidades com a abordagem de Benjamin Brown, onde é analisado o poder instrumental, estrutural e infraestrutural da banca e da finança, tendo em conta que o poder instrumental seria a influência na tomada de decisão, pelo lobby, etc. A lógica estrutural seria pela centralidade do setor bancário na economia, pelo seu tamanho, fenómenos como too big to fail, etc., sistemicidade, e o poder infraestrutural seria o facto de o Banco Central depender da infraestrutura de mercado para transmitir a sua própria política monetária. Ou seja, há aqui pistas para analisar não só a tomada de decisão, é ou não o banqueiro central equidistante relativamente aos interesses privados, mas também analisar fatores mais estruturantes da tomada de decisão. Neste ponto, ultimamente passei a uma análise da questão do poder instrumental, porque havia uma possibilidade de investigação interessantíssima nesse aspecto, e deixei o aspecto mais infraestrutural e estrutural de lado, e nesse aspecto instrumental é a análise dos grupos de interesse e da sua influência potencial no Banco Central. Vou-vos falar desse projeto de investigação muito rapidamente. Não vos apresento resultados porque ele ainda está a ser desenvolvido e não quero fazer spoiler ou antecipar coisas. Na verdade, trata-se de uma análise das agendas dos banqueiros dos bancos europeus, mas no futuro será aplicado a outros banqueiros centrais. Agenda, estamos a falar de como eles programam a sua atividade, como eles programaram e quem encontraram num mês em específico. E nós, a nível europeu, temos desde novembro de 2015 essas mesmas agendas para todos os governadores do diretório do Executive Board do Banco Central, e desde que existe um Supervisory Board, também temos para o Supervisory Board, e podemos saber, após 3 meses, já divulgada essa mesma agenda do período, por exemplo, neste momento temos de remontar 3 meses para ter agendas atrás, e já teremos agendas de setembro, em breve, por exemplo, e veremos o quê? Veremos quem é que a Christine Lagarde encontrou, ou quem é que o Vítor Constâncio encontrou. E isso tem um interesse. Porquê? Porque sabemos que a captura do banqueiro central não se passa somente por aspectos monetários ou conflitos de interesses materiais. Não é só por eu esperar uma reconversão no setor bancário que eu se calhar vou estar mais aberto ao ponto de vista do setor bancário. Há fenómenos mais subtis
que poderemos apelidar de captura cognitiva ou intelectual, fenómenos de identificação social, como, por exemplo, ter feito carreira no setor bancário ou financeiro, é estar mais identificado com esse grupo, estar mais aberto à métrica, à visão do mundo desse grupo. Frequentar, neste caso, com os seus meetings, frequentar da sobremaneira o setor regulado pode expor o regulador ao ponto de vista do regulado, por canais informacionais, nomeadamente. E então temos aí uma análise que estamos a desenvolver e que já mostra alguns resultados promissores. Estamos a falar de milhares de entradas de agendas mensais de vários membros do Banco Central Europeu e as pistas de investigação quais são, verificar a repartição entre o setor bancário e financeiro e os outros setores da economia, verificar a seguir por tipo de ator no setor bancário e financeiro, por ator individualmente, analisar se há um biés nacional, ou um biés setorial, ou por tipo de agente, analisar também relativamente aos atores políticos, parlamentares e outros nacionais do Parlamento Europeu, quem é que tem mais tempo de escuta pela parte dos bancos do Banco Central Europeu. E aí toda uma questão de investigação, verificar se no Supervisory Board há maior captura do que no diretório do Banco Central Europeu, na medida que no Supervisory Board trata-se de supervisão e não de política monetária, e logo haverá mais esforço, porventura, segundo a literatura, para capturar o regulador. E temos aí uma série de questões que eu agora não vou desenvolver por falta de tempo, mas que no início do ano, espero, teremos um working paper com vários resultados interessantíssimos. Posso desvendar alguns, nomeadamente que o viés nacional é muito forte, por questões de língua, talvez, mas não só, talvez por potencialidades de reconversão, entre outros. Que desde 2020, desde que a Lagarde, o Elderson e a Schnabel chegaram ao Banco Central Europeu, pelas suas origens académicas ou políticas, talvez verifique-se uma menor propensão para encontrar a finança privada. Há um recuo, uma menor proporção de meetings com a finança privada, entre outros. Mas não vos poderei falar muito mais, porque ainda temos resultados preliminares, mas são de veras promissores e criarão um grande debate, espero, sobre a necessidade de independência do Banco Central relativamente ao setor privado, particularmente à banca e à finança, a verdadeira independência de que precisamos. Porque relativamente às autoridades políticas, poderemos eventualmente equacionar alguma autonomia, mas digamos que o racional, a justificação para a independência dos bancos centrais é muito menor, pelo menos contestável, ao passo que relativamente ao setor regulado, não vejo qual seria o argumento para defender que o Banco Central fosse capturado pelo setor que regula ou até por qualquer grupo de interesse na economia. Muito obrigado e deixarei e agradeço desde já os comentários do Paulo Mota e dos participantes, e peço desculpa se não pude desenvolver pontos que vos interessavam e poderei fazê-lo na discussão, se possível. Muito obrigado, Adriano. Julgo que sim, temos aqui um conjunto de questões muito interessantes que podemos explorar a seguir ao comentário do professor Paulo Mota, como a dependência dual, a independência estrutural, que aqui também referiste, este viés nacional muito forte, que no fundo não podes aprofundar muito, mas que poderá sempre ser aqui uma pista para outros temas que possamos aqui referir, e esta menor propensão para encontrar a finança privada. Mas agora passo a palavra ao professor Paulo Mota para que possa então fazer um comentário sobre esta apresentação e em seguida sim teremos então uma discussão com os presentes. Professor Paulo Mota, passa então a palavra. Então, boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite da Associação Portuguesa de Economia Política, na pessoa do Gonçalo Marcelo, cumprimentar também e agradecer as palavras do João Moreira de Campos e, naturalmente, elogiar e dar os parabéns ao Adriano Val pelo excelente trabalho que apresentou aqui, dando uma perspectiva histórica e também resultados relativamente atuais sobre vários aspectos da independência. O meu comentário será até mais para acrescentar aqui alguns aspectos que me parecem importantes
e nesse sentido, do meu ponto de vista, a questão da independência do Banco Central, e a verdade é que há diversos tipos de independência, está muito relacionada com a questão do princípio da neutralidade da política monetária no longo prazo relativamente aos seus efeitos reais. Na verdade, a questão da independência, da maneira como ela é entendida atualmente, liga-se profundamente com esta ideia, que é uma ideia muito influente entre os economistas, mas que não é de todo consensual. E é uma ideia que, a ser verdade, dá naturalmente o primado ao controle da taxa de inflação do ponto de vista do potenciar o crescimento económico no longo prazo. E por isso, dentro desse ponto de vista, as grandes vantagens da independência do Banco Central são, como o professor Adriano Val também já referiu, a questão da minimizar a inconsistência temporal da política monetária, limitar os efeitos da política monetária expansionista em função dos ciclos políticos, a possibilidade dos governos para se reelegerem pressionarem o Banco Central para políticas mais expansionistas poderiam ter efeitos positivos no curto prazo, mas que no longo prazo só gerariam mais inflação. E já agora também limitar as pressões para que o governo faça com que o Banco Central monetize mais ou menos de forma direta ou indireta os déficits orçamentais. Portanto, tudo isto está enquadrado na ideia de que o crescimento no longo prazo resultará necessariamente da estabilidade de preços e já agora também da estabilidade das contas públicas. Ora, esta ideia é uma ideia disputada. Eu, pessoalmente, não acredito na neutralidade da política monetária no longo prazo. Existem diversos fundamentos que justificam a persistência de choques económicos no longo prazo sobre as variáveis reais, nomeadamente o emprego e o produto, também o investimento, e efeitos de persistência da própria política monetária. Ora, o problema da independência do Banco Central, nomeadamente tendo em conta o Banco Central Europeu, que é uma entidade efetivamente diferente dos outros bancos centrais, porque é o Banco Central mais independente do mundo, é uma independência extrema, um Banco Central que tem um objetivo final de política monetária único para a estabilidade de preços que advém de tratado de funcionamento da União Europeia, portanto de um tratado intergovernamental com início no Tratado de Maastricht, e é algo que não pode ser discutido, e não pode ser discutido pelo Parlamento, pelos governos nacionais, nem pelos próprios cidadãos da União Europeia. Aliás, em 2021, em julho de 2021, o Banco Central Europeu reviu a sua estratégia de política monetária e, antes de o fazer, colocou todos os aspectos da política monetária à discussão da sociedade civil, das universidades, das empresas, dos académicos, dos empresários, por aí fora, toda a gente. E pôs tudo à discussão, exceto uma coisa: o objetivo final de política monetária. E isto é profundamente antidemocrático. Se entendermos a democracia no sentido da Amartya Sen, em que é o governo pela discussão, obviamente que se põe de lado a possibilidade de discutir o mais importante para a condução da política monetária, que é o próprio objetivo final de política monetária, quer dizer, tudo o resto depois parece um pouco irrelevante. E repare-se que os Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, tem um objetivo dual, um objetivo final dual para a política monetária. A estabilidade de preços, sim senhor, mas também um elevado crescimento do emprego. Portanto, a perspectiva sobre os efeitos da política monetária nos Estados Unidos não é tão afunilada, não é tão radical. Portanto, claramente, o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que isto vem já desde Maastricht, institui como letra de lei uma única perspectiva de funcionamento da economia, que é a perspectiva monetarista, a perspectiva neoclássica na sua vertente monetarista. Ora, a perspectiva monetarista não tem assim uma corroboração empírica tão forte quanto isso.
não é? Há exemplos, como referi, de mecanismos de estresse que apontam para a possibilidade da política monetária ter efeitos reais mesmo no longo prazo. Portanto, desde logo, temos um Banco Central independente com um objetivo final que emana de um tratado intergovernamental que institui uma única política monetária. Isto levanta, como disse, problemas de debate democrático e o problema é que coloca-se a política monetária adstrita a um Banco Central e, portanto, gerida de um ponto de vista tecnocrático, quando se calhar essa tecnocracia é uma tecnocracia errada porque nem sequer há um consenso sobre quais são os efeitos da política monetária no longo prazo. Claro que, como disse, a perspectiva monetarista é influente, não deixa de ser uma perspectiva influente. A questão da independência do Banco Central Europeu, que é um assunto que nos interessa mais de perto, tem várias facetas, tem a questão da independência pessoal, com a forma como são nomeados os membros da Comissão Executiva e o Presidente, a questão da independência funcional, a independência financeira, portanto, realmente o capital do Banco Central Europeu é detido, como também já se referiu, pelos bancos centrais nacionais dos países e, portanto, por essa via não há influência do setor privado, por essa via, mas por outras poderá haver. Portanto, há várias facetas da independência, mas um aspecto fundamental e que é diferente dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos o Congresso pode mudar o objetivo final de política monetária do Banco Central e na zona euro o Parlamento Europeu não tem esse poder, os Parlamentos Nacionais também não. A única hipótese seria alterar um tratado intergovernamental, mas para isso todos os países tinham que estar de acordo, o que significa que isso nunca vai acontecer. Portanto, efetivamente, os estatutos do Banco Central Europeu que emanam do tratado consagram uma perspectiva de funcionamento da economia que eu pessoalmente não partilho. No meio de tudo isto, há vários aspectos também políticos da atuação do Banco Central, nomeadamente ingerência na esfera orçamental. Isso vai desde os efeitos redistributivos da política orçamental, que é outro assunto também que normalmente não é considerado, porque há uma certa linha de pensamento que defende que a política monetária é neutra nos seus efeitos reais no longo prazo e também é neutra nos seus efeitos redistributivos. Mas isso também não é consensual. Há evidência de que a política monetária tem efeitos redistributivos indiretos e efeitos redistributivos diretos. E isso deve ser considerado. Por exemplo, os efeitos redistributivos indiretos têm a ver com uma política mais expansionista no combate a uma recessão, podem originar uma melhor recuperação da economia e uma recuperação do emprego e o aumento do emprego, a diminuição do desemprego é um importante fator de diminuição das desigualdades. Mas há outros efeitos indiretos. Por exemplo, o quantitative easing, que fez baixar as taxas de juro, naturalmente beneficia no imediato quem tem ativos financeiros, em detrimento, por exemplo, dos depositantes que se vêem com taxas de remuneração das poupanças mais baixas. Portanto, tudo isso deve ser ponderado e uma vez que a política monetária tem esses efeitos redistributivos, deve ser discutida democraticamente e não apenas resolvida de um ponto de vista unicamente técnico. Depois, coisas como os programas de compras de ativos de emergência, por exemplo, um novo instrumento que pouco se fala, que o Banco Central anunciou há pouco tempo e que ainda não usou, que é o Transmission Protection Instrument, que é um instrumento que dá a possibilidade, à semelhança das antigas Outright Monetary Transactions, do Banco Central comprar títulos de dívida pública de países a braços com problemas financeiros e com problemas de dívida pública, mas para isso o país tem que cumprir as metas orçamentais. Portanto, a condicionalidade da compra de ativos e da resolução de problemas de dívida pública, intervindo nos mercados de dívida, com a condicionante do país seguir regras orçamentais. Portanto, uma clara ingerência da política monetária na política orçamental. Pois claro que nós nos lembramos da participação do Banco Central Europeu na Troika e nos programas de ajuda aos países, de ajuda financeira aos países em dificuldade, como Portugal, que teve toda a condicionalidade do memorando de entendimento.
um programa amplamente intrusivo de reengenharia social, onde a entidade que supostamente zela pela política monetária participou ativamente. Depois também lembramos-nos das recentes declarações da Presidente do Banco Central Europeu relativamente à necessidade dos países manterem uma política orçamental neutra como combate ou como reação à crise energética para não neutralizar os efeitos que se pretendem agora restritivos para a política monetária. Portanto, o Banco Central Europeu, que é uma entidade independente e que tem a seu cargo apenas a política monetária, não se coíbe de pressionar também e de emanar recomendações para a política orçamental. Quer dizer, política orçamental é essa que hoje em dia também já é regida na zona euro por regras orçamentais. Portanto, tudo isto começa de facto a ficar perigosamente fora da esfera da opinião e do debate democrático. E, portanto, esse é um aspecto muito importante, sobretudo porque, na verdade, apesar de às vezes parecer que não é assim, os economistas não se entendem sobre os efeitos das políticas, nomeadamente no que ao longo prazo diz respeito. Portanto, e isso, esta questão da independência do Banco Central, com um objetivo que vem de um tratado intergovernamental e que não se consegue mudar, não deixa de causar um enviesamento restritivo da política macroeconómica, quer a política orçamental, quer a política monetária. Portanto, dá a sensação que aquilo que é bom no longo prazo são efetivamente sempre políticas restritivas. Não é? Porque essas políticas restritivas fazem controlar melhor a inflação e é isso que se pretende para o longo prazo, que a economia há de crescer, não se sabe muito bem como, mas há de crescer apenas na base da estabilidade de preços e da estabilidade orçamental. Portanto, esta concepção do Banco Central independente neste aspecto, com esta perspectiva, para suportar a perspectiva monetarista, tem trazido este enviesamento restritivo das políticas macroeconómicas. Eu sou um bocadinho contra isso e acho que se nós temos alguma dificuldade em perceber quais são os efeitos de longo prazo das políticas, porque a maior parte das teorias económicas tem de facto uma débil corroboração empírica, deveríamos ter muito cuidado em aplicar políticas restritivas. Portanto, exatamente ao contrário do que parece que se faz. Claro que se o controle da inflação for o alfa e o ômega da política macroeconómica, não será assim. Esta questão tem também, para finalizar, impacto para a reação da política monetária a choques de oferta, como é o caso deste choque energético negativo decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia. Se a política monetária tem efeitos reais no longo prazo, como eu acredito que tem que se ter algum cuidado a reagir a um choque de oferta. Claro que a política monetária não deveria ser ou não poderá ser expansionista nesta fase, porque é importante controlar de facto a taxa de inflação, mas uma reação muito agressiva por parte do Banco Central, se tiver efeitos negativos no curto prazo sobre o produto e sobre o emprego que depois se perpetuam no tempo, aconselha algum cuidado. E há alguns economistas e há alguns membros da própria Comissão Executiva do BCE que pensam assim. Não necessariamente a maioria, porque a política monetária foi bastante agressiva e a subida das taxas de juros foi muito rápida e muito substancial, como sabemos. Portanto, se entendemos o Banco Central como uma entidade que aplica tecnicamente ou procura tecnicamente atingir os objetivos que a sociedade estabelece, nomeadamente pela via do Parlamento, isso parece-me bastante positivo. Se entende a independência do Banco Central, como ela é entendida habitualmente, atualmente, e nomeadamente na zona euro, como uma entidade que está acima de todo o escrutínio, porque, quer dizer, isto não basta ir ao Parlamento Europeu de 4 vezes por ano, no âmbito do diálogo monetário, isso, quer dizer, não tem consequências. Quer dizer, não basta também o Banco Central pretender ser responsabilizado apenas pelo cumprimento das metas de inflação, porque seria também necessário ser responsabilizado pelo crescimento económico e pela distribuição do rendimento, porque a política monetária também é capaz de ter impacto nessas variáveis.
E é basicamente isto que eu gostaria de transmitir. Muito obrigado, professor. Eu diria que antes de perguntar se alguém tem questões, e vejo que está aqui também o professor Jorge Bateira, está aqui o Gabriel Leite Mota, enquanto coordenador do núcleo, que geralmente tem questões para fazer, e eu próprio tenho também já aqui pelo menos duas questões que gostava de colocar. Pergunto só ao Adriano se de certa forma quer acrescentar algo ao comentário do professor Paulo Mota, no sentido em que o professor fez aqui uma abordagem, portanto, a abordagem do Adriano foi mais histórica, a do professor Paulo Mota foi, se quisermos, mais macroeconómica, e então eu diria que agora, se o Adriano quiser conciliar aqui ambas, julgo que temos tempo para isso. Adriano. Eu começaria por dizer que estou em total sintonia com o que disse o professor Paulo Mota e que eh, tenho uma tendência a desenvolver um trabalho ou histórico ou porventura empírico me desenvolvo neste momento relativamente às agendas dos banqueiros e quem eles encontram, etc. E nem sempre manifesto assim à primeira oportunidade o meu ponto de vista sobre as questões do ponto de vista mais normativo, ou também tirando mais conclusões mais afirmativas até do ponto de vista da teoria económica, não é? Eu costumo ser um pouco prudente, se bem que tudo o que o professor disse eu adiro plenamente. Marcou-me muito ler o livro de Fitoussi, A Regra e a Escolha, que foi traduzido em português e que foi na altura prefaciado pelo professor José Reis. E esse livro, A Regra e a Escolha, de um economista, de certa forma, um novo keynesiano, alguém que fazia uma síntese dentro da macroeconomia, mas que com o tempo foi se tornando cada vez mais cético relativamente à integração à União Económica e Monetária, considerando que de facto havia um vazio democrático que estava a ser criado, em que um banco central supranacional, cuja independência é enorme, protegida por tratado, e que perante ele não tem autoridades políticas correspondentes às autoridades políticas nacionais, quando os bancos centrais estão encastrados no Estado-nação, isso poderia causar derivas, e claramente causa. Claramente causa um problema de democracia, de legitimidade. Como pude, nomeadamente, escrever naquele relatório que o João citou sobre a accountability ou a responsabilização dos bancos centrais na zona euro, nomeadamente os bancos centrais nacionais, que são muitas vezes negligenciados. Esquecemos que existem ainda bancos centrais nacionais e que eles prestam contas e têm diferentes mecanismos de prestação de contas às autoridades políticas. A prestação de contas hoje em dia reduz-se a uma prestação de contas de tipo explicativo. O Banco Central vai ao Parlamento explicar o que fez, mas não há qualquer tipo de sanção política ou de ameaça de sanção, não há qualquer tipo de mecanismo de sanção segundo a performance, como a própria literatura económica da altura defendia, que deveria haver uma delegação, mas um sistema de punição ou recompensa consoante a performance do banqueiro central, e temo que seria complicado na medida em que atribuímos objetivos que eles não podem perseguir de verdade, porque acho que a taxa de inflação não é determinada pelo Banco Central Europeu e depende de uma variedade de fatores. E nomeadamente da negociação coletiva, do conflito distributivo, e eu não acho que seja também correto atribuir aos bancos centrais missões que eles não podem prosseguir, mas isso seria uma revisão profunda do papel dos bancos centrais, e não estamos nem de perto nem de longe nessa situação. Mas claro está, um banco central que na altura houve um lock-in institucional, naquele consenso da época, atribuiu-se-lhe somente o objetivo de estabilidade de preço, e hoje andámos aqui, os que tentam fazer reformas deste sistema, a tentar dizer que afinal no objetivo secundário também há objetivos de luta contra as alterações climáticas ou de preservação do ambiente, e tentam fazer ali o trabalho de jurista na interpretação do objetivo secundário, que relembro remete para o apoio às políticas gerais da União no prosseguimento dos seus objetivos definidos no artigo 3 do Tratado da União Europeia. E quando se lê esse artigo 3, esse dito objetivo secundário de apoio geral às políticas económicas da União, segundo os seus objetivos, quando vamos ler os objetivos,
digamos que a paz e a prosperidade e o ambiente e a maior igualdade, todos os objetivos lá estão. É tudo palavra muito bonita, o mundo dos unicórnios. Mas de facto não é fácil determinar qual é o objetivo secundário do Banco Central Europeu, e neste caso a estabilidade dos preços estava bem defendida, sendo superior ao objetivo secundário, e o objetivo secundário sendo tão vasto, tão mal definido, que não há objetivo secundário, é como se fosse um mandato único. E não há debate sobre isso, e é um problema. E é um problema, de facto, muito grande, tendo em conta que o Banco Central Europeu tornou-se, a meu ver, o primeiro ator político. É caricato que um Banco Central dito independente se torne, de certa medida, no vazio político que existe a nível supranacional, tornou-se no primeiro ator político e, sem qualquer discussão democrática, decide salvar ou não a zona euro, decide apoiar ou não os Estados, e isso parece-me, de facto, muito problemático. Citando William Bater, que dizia que era preciso um parlamento com dentes. Bom, alguns defendem que o Parlamento Europeu deveria tornar-se um Parlamento com dentes. Eu não vou partilhar a minha perspectiva algo eurocética, porque não é este o propósito, mas eu não acredito muito que as perspectivas futuras sejam muito entusiasmantes, tendo em conta tudo o que vem com condicionalidade cada vez que se dá um passo em frente na integração federal, e que corre-se o risco de criar mais atrito e mais ressentimento entre os povos do que favorecer o sentimento europeu. Quando nos lembramos dos episódios da crise de dívidas soberanas e pensando agora no que virá, como o professor Paulo Mota falou, em termos de condicionalidade nas intervenções futuras do Banco Central Europeu, ou até no Next Generation EU, na possibilidade que agora a União Europeia pode endividar-se em seu nome e pode fazer, digamos, subvenções aos Estados, mas virá o dia em que os países que são mais, que são credores, de certa forma, ou que dão mais do que recebem, vão querer, talvez, impor aos outros o curso das suas políticas económicas. Isto é problemático, de facto. E não parece haver uma solução muito próxima para estes problemas de ordem democrática, que dizem não só respeito à política monetária, mas também à política orçamental e a toda a construção da zona euro. E pronto, a questão da distributiva, no trabalho que fiz sobre o tal economista que faz jogos macroeconómicos distributivos, há um ponto de vista interessante sobre o Banco Central como o árbitro da distribuição, nomeadamente como potencial protetor dos rentistas, que não têm influência sobre o preço que lhes interessa, que é a taxa de juros, ao passo que os outros poderiam ter influência nos salários ou nos preços. E na sua análise deste autor sueco, o Banco Central aparece como o árbitro da distribuição que pode ou não proteger os rentistas. É uma análise interessante. E parece que muitas vezes poderemos analisar as políticas monetárias não só com o intuito da estabilização macroeconómica, mas também com uma lógica distributiva. E quem ganha e quem perde, o que me parece uma análise muito prolífica e promissora. Mas pronto, agradeço as observações do professor, com as quais concordo plenamente, e fico à disposição para outras questões que possam surgir. Sim, eu incentivo todos aqueles que estão a assistir a colocar questões. Naturalmente, o Gabriel Leite Mota já levantou aqui a mão. Caso não queiram colocar a questão, portanto, ligar a câmara e colocar a questão como o Gabriel vai fazer, podem enviar mensagem através do chat e eu próprio colocarei. Mas passo então a palavra agora ao Gabriel para que coloque uma primeira questão. Bom, antes de mais queria agradecer as duas apresentações que acho que foram bastante interessantes e elucidativas e bastante didáticas, no sentido que nos transmitiram informações, algumas novas, não é? Bastante relevante. Depois também na condição de pertença, como membro da coordenação do Núcleo do Norte, congratular-me por o Núcleo do Norte ter trazido uma pessoa, parece que somos o Núcleo do Norte e mais além, não é? Trazemos pessoas também que estão lá fora, e já não é a primeira vez isso é interessante, e trazer também pessoas da FEP, que no fundo é a escola de referência aqui do Norte e tem tido uma participação, eu diria, ainda pequena, e portanto acho que é bom trazer alguém da FEP para ver se estimulamos também
a penetração da Associação Portuguesa de Economia Política também aqui na Faculdade de Economia de Porto. E depois, passando para a pergunta, eu tinha essencialmente uma questão que é, à boleia do que está a acontecer agora na Argentina. Nós sabemos que o vencedor das presidenciais, uma das propostas que tinha de bandeira era a destruição do Banco Central da Argentina. E nós olhamos para aquela personagem pronto, com alguma, enfim, com algum distanciamento ou com alguma tolerância, parece um maluquinho da aldeia, não é? Mas a verdade é que, se nós pensarmos bem, um Banco Central é uma entidade de planificação central. E, portanto, para alguém que acredita verdadeiramente no poder autorregulatório dos mercados, um Banco Central não faz sentido nenhum. E eu gostava de saber, pronto, na perspectiva dos dois, como é que nós devíamos olhar para isto. Obviamente que sabemos que muito provavelmente nada do que ele disse vai se concretizar, mas do ponto de vista até teórico, como é que nós poderíamos conceber uma economia de mercado a funcionar, portanto, uma economia capitalista a funcionar sem a existência de um Banco Central? Muito, Posso dizer muito uma obrigado. palavra, se me permitirem, sobre isso? Sim, sim, sim. E, portanto, começas, Adriano, e depois passa a palavra ao professor Paulo Curta Mota. palavra, só que para dizer que, sem querer me pronunciar sobre o projeto em causa, parece-me que na história do pensamento, os free bankers tiveram, digamos, como eu pude dizê-lo, uma postura algo pragmática às vezes. Nem todos. Existem free bankers que não abdicam da ideia de destruir o monopólio, não é? Sobre a criação da moeda com curso legal, advogando que o princípio do mercado livre deve vigorar em todos os domínios. Mas esse princípio, por alguns free bankers, foi deixado para trás. O principal deles é o Bagehot, que aparece até de forma curiosa na literatura como uma das referências dos bancos centrais e do seu papel de, digamos, como é que se diz? Prêteur en dernier ressort, de fornecedor de liquidez em última instância e de salvador do mercado. E o Bagehot dizia que ele era a favor do princípio liberal em todos os domínios, mas que existia o Banco de Inglaterra e estava tão enraizado que os custos seriam imensos. E ele abdicava disso, não é? Temos depois a escola, por exemplo, de Chicago, com Friedman e antes dele o Simons, que também refletiram sobre a questão e eram a favor do mercado livre em todos os domínios, mas a exceção era a moeda. A exceção era a moeda e aceitavam o princípio do monopólio para uma melhor regulação monetária, mas defendiam as regras, etc, etc. E não podemos compreender o pensamento de Friedman sem compreender que ele era aluno de Simons e que havia esse ponto de partida. Daí que os free bankers detestam o Friedman e os austríacos detestam o Friedman, que acham demasiado próximo de todos os outros macroeconomistas convencionais e de Keynes, etc, etc. Mas é compreensível que para economistas como o Hayek, se é o crédito bancário que permite criar desequilíbrios macroeconómicos, não é? Deve-se cortar na raiz, e nomeadamente a influência do Banco Central nesse domínio. E ele foi até ao ponto de defender a desnacionalização da moeda, e também a nível internacional há depois consequências. Agora, bom, temos essa malta anarcocapitalista, não é? Com a mistura com criptoativos, que consideram criptomoedas e pronto. Mas acho que tudo isso não vai gerar, tendo em conta que os bancos centrais também se apropriaram da tecnologia e estão a desenvolver moedas. O problema será o papel dos bancos comerciais, porque se os bancos centrais desenvolverem a sua própria moeda digital baseada na blockchain, se derem a oportunidade aos indivíduos de criarem contas no Banco Central, não sei até que ponto é que os bancos comerciais e a sua criação monetária poderá subsistir perante a possibilidade de contas seguras no Banco Central. Isso é toda uma outra questão bastante interessante. Poderá mudar a relação de forças entre a banca comercial e a finança e o próprio Estado e o Banco Central. Obrigado, Adriano. Professor Paulo Mota. O
John Keegan, um professor de Princeton, escreveu um livro que se chama Zombie Economics. E o argumento é um conjunto de teorias e de ideias que, apesar de desacreditadas pela evidência e pela história, não se conseguem matar e, portanto, continuam a proliferar como mortas-vivas. E esse livro serviu-me de inspiração para o título do meu libelo contra a austeridade, aplicada pela Troika em Portugal e noutros países periféricos, em que eu usei o título Austeridade Expansionista, como matar uma ideia zombie. O Krugman também escreveu um livro recente que é Talking with Zombies, não é? Portanto, essa é mais uma ideia zombie. A história já nos demonstrou que a ausência de um Banco Central provoca uma tal instabilidade financeira e macroeconómica que é um assunto absolutamente estabelecido hoje em dia. Claro que temos evidência das virtualidades da economia mista. A economia mista é uma economia assente para a maior parte dos setores no setor privado. Portanto, o livre confronto entre a oferta e a procura de bens e de serviços por parte de agentes privados resolve a maior parte dos problemas da alocação, mas não resolve todos. E não resolve, nomeadamente, a questão da melhor alocação e da melhor estabelecimento do preço no mercado de crédito muito curto prazo, nomeadamente interbancário. E para isso precisamos de um Banco Central. E, efetivamente, o Banco Central determina praticamente o preço do mercado de crédito interbancário de overnight, ou seja, para prazos inferiores a 24 horas. E isso liga-se com as Euribor e liga-se depois com as taxas passivas e ativas que os bancos praticam com o setor real. Portanto, efetivamente, quem tem uma visão extremamente liberal de funcionamento da economia, para ser absolutamente coerente, teria que ir ao ponto de defender a não existência do Banco Central, mas isso a história já o demonstrou que é um erro absoluto. Agora, em economia, como isto não é bem uma ciência, não se consegue oferecer uma demonstração matemática de que essas pessoas estão erradas, mas acabar com o Banco Central, podemos dizer, é um absoluto disparate. Um ponto só, muito curto, que é, dentro dos liberais, também temos aqueles que defendem que só o Estado deve criar moeda, e temos, nomeadamente, uma postura que o Friedman teve durante um certo ponto, que era o Full Reserve Banking, ou o 100% Money, ou hoje em dia há as versões Sovereign Money, que é a ideia de que a atribuição de crédito e a criação de moeda devem ser dissociadas. Tem alguns ordoliberais que também defendem esse princípio. A criação de crédito seria uma atividade concorrencial, mas a criação de moeda, a atribuição de crédito seria concorrencial, potencialmente, mas por que associar a ela a criação de moeda? Bom, há aí uma reflexão também de parte de alguns liberais, Maurice Allais, outros economistas, consideram, pronto, que não é legítimo criar recursos a partir de nada, que o setor privado, e nomeadamente a banca comercial, cria recursos a partir de nada, ao passo que os outros atores da economia não o fazem. Bom, e concluem que deve ser só o Estado que o deve fazer. Bom, porque não? Temos depois os pós-keynesianos que apreciam o princípio da moeda endógena e o papel que os bancos podem ter na resposta à procura da moeda, não é? E que se opõem de forma muito forte a essa questão. Bom, as reformas monetárias é uma questão muito, muito, muito vasta e muito interessante. E às vezes há questões transpartidárias, ou há ideias que atravessam as fronteiras até teóricas e são muito interessantes de ter em conta também. Não sei se mais alguém quer colocar uma questão, se não, avanço eu e se calhar agora peço ao professor Paulo Mota que responda primeiro, como o Adriano terminou agora esta ronda de questões. Ninguém. Posso? Sim, claro, professor. Bom, e se pensássemos na dependência dos Estados da União Europeia relativamente ao Banco Central? A dependência nestes termos. Um governo desenvolve uma política expansionista num período de recessão. Vamos imaginar, no ano que vem, a Europa está em recessão e o governo português desenvolve um certo governo português resolve ir pelo caminho de uma política expansionista e, eventualmente, testar até ao limite os 3% de déficit.
dizendo isto é indispensável para manter o emprego e conseguir requalificar a administração pública, etc, etc. E do outro lado temos um Banco Central avesso a esta política, porque se trata de um governo, apesar de tudo, com um endividamento perto dos 100% do produto, e decide que não gosta desta política. Um comentário de Christine Lagarde numa entrevista a um jornal qualquer pode ser um comentário muito leve de desagrado relativamente a esta política. E isto vai ser lido pelas agências de notação e desencadeia-se um começo de tempestade especulativa que o Banco Central, eventualmente, até vê com bons olhos. Porquê? Porque em vez de comprar a dívida pública quando a taxa de juros está a começar a subir, pura e simplesmente omite a intervenção e o governo percebe que tem um Banco Central a quem tem de obedecer, porque senão a taxa de juros vai por aí acima. E isto porque, como eu disse, o Banco Central tem o poder de fixar a taxa de juros comprando ou vendendo no mercado secundário. Se ele omite a intervenção, num contexto em que as taxas de juros estão a subir, é o Banco Central que tem o poder. Temos aqui, portanto, uma questão interessante, que é esta: a independência do Banco Central Europeu é, na realidade, um total aprisionamento da decisão política democrática dos países. E isto não é muito discutido, acho eu, na opinião pública. Deixo esta questão. Queria cumprimentar o Jorge, que nós conhecemos, somos amigos, e concordamos em muitas coisas, e este é mais um aspecto em que eu concordo com o que o Jorge Bateira referiu. É exatamente assim, quer dizer, um governo que pretenda, por exemplo, nomeadamente de um país com a dimensão como Portugal, relativamente periférico, pequeno, no âmbito da zona euro, que pretenda, por exemplo, fazer uso dos elevados multiplicadores orçamentais do investimento público em recessão e aumente esse nível de investimento, o que gera no imediato, naturalmente, algum déficit. Isso pode ser alvo de uma reação, e será com toda a certeza alvo de uma reação adversa por parte não só do Banco Central Europeu, mas com toda a certeza também pela Comissão Europeia. A seguir, uma noticiazinha no Financial Times de Portugal poderá estar fora da ativação do Transmission Protection Instrument. As taxas começam a subir e o Ministro das Finanças dura 3 meses, não é? É uma forte possibilidade. Não é? E, portanto, por isso é que governos mais à esquerda ou mesmo ou mais à direita terão uma tendência para se comportarem orçamentalmente mais ou menos da mesma forma. E também é por isso que parece que hoje em dia não há assim grande discussão sobre esse aspecto, não é? Como a política monetária está adstrita ao Banco Central Europeu e como a política industrial é proibida, realmente não resta grande política económica, não é? E por isso, depois começamos a falar como fatores de crescimento que não são os custos de contexto, os impostos das empresas e já agora também o sistema de justiça, que não deixam de ser aspectos que poderão ajudar, mas não são esses os fatores de crescimento a longo prazo sustentáveis. Não é? Os que são o progresso tecnológico, que é conseguido a partir do investimento em investigação e desenvolvimento, embora claro que não é de forma direta que isso gera progresso tecnológico, mas é por aí que devemos ir. E também já agora uma boa política de estabilização macroeconómica, porque é muito difícil crescer quando não se consegue resolver sequer o problema da estabilização ou o problema das recessões. Um pequeno comentário só para dizer desde já um olá ao Jorge e dizer que neste caso, não sei se a amostra, eu penso que não será muito representativa, mas os três talvez alinharemos bastante nessa postura bastante crítica relativamente à arquitetura institucional
da zona euro. Eu relembro somente a declaração de Lagarde quando ela começou por dizer que não estava lá para reduzir o spread da Itália relativamente à Alemanha, e a reação dos mercados disse tudo, em que no fundo, por mais que ela não o quisesse ou dissesse que não era essa a missão, para os mercados é essa a missão. Mas o problema, ok, o Banco Central Europeu auto-atribuiu-se, ou teve de auto-atribuir-se essa missão para manter a zona euro viva. Mas, claro está, tornou-se o ator político número um, e é ele que decide quem é que está ligado às máquinas ou não, numa altura em que o endividamento público é elevado e que temos as regras orçamentais que vão voltar já este ano. E pensemos o que é que nós vamos fazer, nomeadamente para desafios como as alterações climáticas, que exigem grandes investimentos públicos, e vemos a diferença entre, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa. A Europa está aqui com lógicas de tarificação do carbono, normas, incitações, incentivos, incitações aos agentes. E onde é que está o investimento público? E onde é que está a envergadura da ação pública neste caso? Não está. E penso que não vai haver enquanto o Banco Central Europeu ou outras iniciativas nacionais permitam que o constrangimento orçamental seja mais suave, pensando eventualmente na monetização de alguma ação contra as alterações climáticas. Bom, Michel Aglietta defende que o Banco Europeu de Investimentos poderia ser apoiado pelo Banco Central nesse sentido. Bom, podemos colocar a questão do próprio euro, mas pronto, estamos bem longe de responder, por exemplo, a este grande desafio. Estamos a paradoxa. Só uma nota, concordo totalmente. Aliás, há cerca de 2 anos, no discurso da Christine Lagarde, em que ela aponta vários aspectos relacionados com o curso futuro da política monetária, um deles era a necessidade de ajudar a política monetária nos seus objetivos e remover os entraves ao crescimento. E eu, quando li essa frase, pensei que a Christine Lagarde se ia referir à velha questão da redução dos impostos ou até da flexibilização do mercado de trabalho, mas curiosamente não. Ela estava a defender como motor de crescimento um forte investimento na transição energética e na transição digital. Só que depois acaba o discurso dizendo que isto deve ser feito no âmbito das regras orçamentais. E, portanto, ao dizer isso é, quer dizer, é uma impossibilidade. É uma impossibilidade dos países conseguirem aplicar esse forte investimento público para a transição energética e digital e por aí fora, e ao mesmo tempo recuperar as economias também, ainda destas crises passadas, e cumprir com as regras orçamentais, porque isto parece-me um paradoxo, não é? Não sei se alguém tem mais alguma questão. Se não, aproveito eu também o facto, e já excedemos um bocadinho do tempo, mas julgo que ainda teremos espaço para uma última questão. Aproveitando também que estamos aqui a referir algumas das declarações da Presidente do Banco Central Europeu e pegando também alguns dos tópicos que foram sendo referidos ao longo das duas intervenções, por exemplo, o Adriano, no comentário que faz ao comentário do professor Paulo Mota, refere que a taxa de inflação não é determinada pelo Banco Central Europeu, embora nos últimos meses tenhamos visto uma ação do Banco Central Europeu que tem sido muito efetiva na forma como influencia a taxa de inflação, e o professor Paulo Mota, a certa altura, abordou também aqui os efeitos redistributivos que a política monetária pode ter, e a ideia de não ser consensual, estes efeitos diretos ou indiretos, e disse mesmo que o Banco Central faz recomendação à política orçamental, como tem acontecido recentemente, e portanto eu aqui pegaria nas últimas declarações de Christine Lagarde, no passado dia 27 de novembro, numa audição no Parlamento Europeu, em que defendeu uma ideia pouco consensual entre os economistas, não é? Que os salários são um fator-chave que tem impulsionado a inflação interna. Esta ideia é partilhada por alguns economistas, por outros nem tanto, embora tenha referido que o efeito lucros é que foi até agora o efeito que conduziu
a inflação, mas que agora tem sido os salários, e então eu aproveitava esta declaração, a questão dos efeitos redistributivos, o impacto do Banco Central Europeu na taxa de inflação, embora não determinante como o Adriano disse, para vos perguntar se temos aqui algumas dependências a serem refletidas nestas declarações, não é? Ou nesta ideia de que os salários é que estão a impulsionar aquilo que é a inflação nos últimos tempos. Professor Paulo Mota, julgo que Sim. poderá. Bom, hoje sabe-se que há uma diferença entre as causas do aumento da taxa de inflação, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. O aumento da taxa de inflação nos Estados Unidos tem reconhecidamente sido muito mais determinado pelo lado da procura, portanto, devido à recuperação da economia por causas internas, do que na zona euro. Na zona euro a inflação é sobretudo importada, nomeadamente pela via dos custos de energia. Claro que deve haver algum cuidado na forma como os salários reagem à taxa de inflação, nomeadamente no início, e, portanto, é razoável que haja alguma prudência no início para evitar um efeito de feedback dos salários à inflação. O problema é que a sensação que dá é que os salários nunca podem aumentar. Temos um crescimento débil até 2007, o salário não pode aumentar porque a produtividade é baixa, depois temos uma crise financeira, o salário não pode aumentar, inclusivamente diminuiu, em termos nominais, não é? Em termos nominais. Depois temos uma pandemia e as pessoas já é muita sorte terem emprego e, portanto, os salários não podem aumentar. E, portanto, agora temos uma taxa de inflação e que agora, se calhar, se aconselharia alguma prudência, pelo menos no início, os salários também não podem aumentar. Portanto, este é o problema. Não me parece que os salários sejam a causa, claramente, do problema da inflação na zona euro. Como disse, é um problema essencialmente de um choque energético. Depois, claro, tudo o que é price setters com poder de mercado, tudo o que é empresas que enfrentam uma procura, uma elasticidade de preço da procura relativamente baixa, quer dizer, aproveitam-se, isso também está documentado. E, portanto, maior concorrência, intervenção em setores onde há lucros excessivos, merece ser considerado. O problema é que isso é um bocadinho problemático para o governo, cria reações, mas naturalmente que há esses efeitos. Não me parece que os salários sejam agora. Claro, há um risco de um crescimento excessivo dos salários causar um efeito de feedback na inflação e originar que as expectativas fiquem desancoradas. Há esse risco. Agora, o problema é que dá a sensação que nunca se pode aumentar os salários. Há sempre um motivo que justifica que os salários não possam aumentar. Sim, eu acho interessante, apreciei bastante as repetições de circunstâncias nas quais os salários não devem aumentar, bastante elucidativo, mas eu penso que neste caso temos um conflito distributivo aberto e a inflação como resultado de um conflito distributivo no qual temos um encadeamento de ações e de reações dos grupos sociais tentando restabelecer ou aumentar as suas partes do bolo, não é? Que é o rendimento nacional. É uma abordagem à qual eu adiro bastante, e temos, nomeadamente, os pós-keynesianos que têm este tipo de perspectiva. Agora também temos trabalhos interessantes, a Isabella Weber também vão nesta direção, bastante interessantes, introduziu o debate com muita eficácia na opinião pública e entre os economistas e também as autoridades políticas. Agora, eu não me parece que neste momento que haja um problema com os salários, na medida em que o máximo que poderão tentar fazer os trabalhadores é recuperar o que foi perdido. Pronto, isso é negativo. Não me parece que seja o papel do Banco Central Europeu decidir quem é que pode ou não aumentar as suas partes de rendimento, na medida em que a dada altura as empresas com poder de fixação de preços
mais do que compensaram o aumento dos seus custos, não é? Mais do que repercutindo nos preços, aumentaram as suas margens, não é? Não temos mecanismos de ajuste salarial generalizado, de forma que os salários reais sofreram, não é? O que estamos a ver é que se calhar está a haver uma pequena recuperação do terreno perdido, que é de todo compreensível, não é? Mas temos em conta também que os mercados laborais na Europa foram altamente flexibilizados, o poder de negociação coletiva, o poder dos sindicatos foi bastante reduzido, de modo que me lembro até de uma declaração aqui há uns tempos atrás, quando Mário Draghi era governador, lamentando isso. A falta de dinamismo salarial, da altura, quando tínhamos a ameaça da deflação, eu lembro de uma declaração dele em que dizia que pronto, havia uma falta de dinamismo salarial e que talvez porque os mercados laborais foram muito flexibilizados e o poder de negociação dos assalariados reduzido. Pudera, não é? Eu penso que há um desequilíbrio neste aspecto, em que a capacidade dos trabalhadores de recuperarem, mais não seja o que perderam, não será muito grande, salvo se as condições de mercado os ajudarem, se as condições de mercado laboral ajudarem a que as negociações lhes sejam favoráveis, mas pelo seu poder negocial em si, do ponto de vista da sua organização, não está muito forte, não vejo aí um grande risco. Bom, não sei se alguém tem mais alguma questão. Já excedemos aqui 15 minutos do tempo que tínhamos, não definido, mas projetado. Eu iria colocar uma questão, mas julgo que agora já não temos mais tempo para tal, então talvez faça só esta citação do livro do professor Paulo Mota para terminar, que tem um bocadinho a ver com aquilo que temos estado aqui a falar. A certa altura, o professor, na página 17, escreve: apesar do ímpeto de voltar a regular convenientemente os mercados financeiros ter perdido força quando se iniciou a retoma da recente crise financeira, para o que muito contribuíram determinados lobbies. Poderíamos estar aqui a pensar se estes determinados lobbies refletem ou não dependências e que independências é que existem, mas julgo que não teremos tempo para mais. Resta-me agradecer novamente ao Adriano, ao professor Paulo Mota. Julgo que foi um debate muito interessante, muito rico, e agradecer a todos aqueles que estiveram connosco ao longo desta hora e 45 minutos, dizendo que em 2024 contamos dar continuidade a este ciclo e, portanto, muito em breve daremos novas informações sobre sessões futuras. E por isso, para todos aqueles que não voltar a ver, boas festas para todos e muito obrigado a todos pela vossa participação hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado e terei gosto em partilhar no devido momento os tais resultados. Obrigado da minha parte também, cumprimentos a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Até à próxima.